Entrou. Olá, doutora Gina. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Então, agora podemos começar a nossa live. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá muito quente aí em Palmas? Tá quente demais. Aí eu liguei um umidificador aqui, ele faz um barulhinho de fundo, mas acho que não vai atrapalhar, não. Não dá para perceber, não. Não O dá para som tá perceber. ótimo, a imagem tá ótima. Tá tudo tranquilo. Então tá bom. Então, a doutora Gina está morando em Palmas e é funcionária do GDF, é médica do GDF em Brasília, né? Mas... Sim, Tabatinga. E conta pra gente, peraí, alguém aqui que não está ouvindo. Não está ouvindo nenhum dos dois? Deixa eu ver se eu acho Eu estou te ouvindo bem. um fone de ouvido. Mas já tem gente aqui dizendo que está tudo bem. Pode deixar sem o fone mesmo, Gina. Tá bom o som. Pode deixar sem? Tá bom. Pode. Então pode perguntar. Deve ser no dela mesmo que é o problema. O objetivo dessas lives que eu tenho feito é para a gente conhecer mais, é um objetivo de integração dos colegas que não estão nos grandes centros, né? Nós temos muitos colegas homeopatas trabalhando em diversas regiões do Brasil. E na semana passada eu conversei com o Dr. Gilberto de Paula, lá de Manaus, e aí hoje eu queria bater um papo com você, conhecer mais, e a gente falar também sobre o seu trabalho e sobre sua carreira na homeopatia, tá? Então, na verdade, eu estou passando uns tempos aqui em Palmas, porque minha família mudou de Minas para cá há uns 20 anos. Eles estão consolidados aqui. E por conta da pandemia, eu fiquei 2 anos sem vir aqui e resolvi tirar um tempo, né, uma licença sem vencimentos, para vir poder ficar me dedicando mais à minha família. E aí estou aqui em Palmas já há 1 ano e meio, tentando me inserir dentro da homeopatia, mas estou achando muito difícil, assim, não que não tenha aceitação, mas é que as pessoas, como não conhecem, procuram pouco. Eu acho que procuram pouco. Apesar do meu atendimento ser por telemedicina, não ser presencial, ele sempre foi assim e sempre teve um bom alcance. E aqui não está tendo. Eu acredito que culturalmente não existe essa vontade de buscar a homeopatia, né? Isso é algo interessante. Na Chapa União, uma das coisas que eu participo, um dos grupos que eu participo, é o grupo de trabalho da comunicação. E eu acho que uma das facetas da comunicação que a gente precisa trabalhar mais é essa de divulgar, de levar o que é a homeopatia, de desmistificar a homeopatia para o público leigo todo, né? Eu acho que é um trabalho que a gente pode trabalhar em cima também. Sim. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em UBS. Como você fazia? Lá em Brasília o pessoal tem muita adesão à homeopatia, a procura é muito grande, por isso que eu estranhei quando cheguei aqui. Então, antes, como eu trabalhava em UBS, eu reunia as pessoas num dia específico, naquele dia eu ia fechar minha agenda, quer dizer, preencher minha agenda. Aí, antes de eu preencher a agenda, eu explicava tudo sobre a homeopatia, o que eles teriam que prestar atenção, poder trazer na consulta, então era muito produtivo. Eu enchia a agenda rapidamente e aqueles pacientes ficavam, assim, eles aderiam ao tratamento. Era muito legal quando eu estava na UBS. Bacana esse trabalho, de. É bem legal. Eu estava, hoje, à tarde, eu tive um tempinho, estava assistindo um pedaço do jornal Hoje, estava falando sobre o programa ampliado de imunizações, que está completando 50 anos, e aí estava falando que tinha uma forma de divulgar, né, as imunizações, as vacinas,
que era assim macro, né? Assim, mídia, todo tipo de mídia, mas também o micro, né? E aí mostrou uma agente de saúde indo na casa de um casal, conversando, e esse trabalho de roda de sala de espera é muito interessante mesmo. Nossa, esse negócio de sala de espera é fundamental. Infelizmente, lá no Distrito Federal, eles tiraram os homeopatas das UBS, é uma coisa que não entra na minha cabeça, e me botaram dentro de um hospital, cuja procura por homeopatia é ínfima. Tinha dia que eu atendia 2, 3 pacientes, assim. Eu não entendi essa gestão deles, né? Mas foi assim, infelizmente. Infelizmente. E você tá, a gente está falando das dificuldades assim em cada cidade, né? Mas e você, assim, como é que foi assim a sua chegada na homeopatia, seu primeiro contato com a homeopatia? Como é que foi essa Na busca pela... verdade, quando eu era criança, eu me tratava com homeopatia. E, assim, aí quando eu entrei na medicina, no terceiro ano, eu ia nesse ambulatório ajudar esse senhor, que já era um senhorzinho, em alguma coisa, medir pressão de paciente, ficar lá junto com ele. Isso já foi criando um gosto pela homeopatia. Quando chegou no segundo ano da faculdade, que tinha farmaco, eu perguntei para o professor se quando que começariam as aulas de homeopatia. Aí ele começou a rir na minha cara, falando que isso não existia, que isso não era ciência, que eu não ia aprender isso nunca na faculdade. Aí, né, com 19 anos de idade, falei, eu não vou lutar contra o sistema, né? O que eu vou fazer? Aí, depois de muito tempo, eu fiz residência em hemato, não tinha nada a ver com a homeopatia, mas sempre com isso na cabeça. E aí, quando foi em 2012, eu resolvi fazer o curso lá da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, lá em BH, que eu amei, foi assim, um encontro, sabe, um encontro do seu coração, que o seu coração estava precisando daquilo para preencher, foi lá que eu me tornei homeopata. Eu acho que tem uma professora sua assistindo aqui. Deixa eu conferir aqui. Então, manda um beijo já. Eu acho que a Claudete está assistindo aqui. Oi, Claudete. Com duas especialidades, como é que você lida com as duas? Você integra as duas? Como é que é? Ah lá, a Sabrina escreveu aqui que Gina é nossa filha. Sou sim, com muito orgulho. Então, na verdade, eu integro, sempre que eu tenho oportunidade, eu integro. Eu vejo que tem alguma coisa assim que eu posso ajudar o paciente que veio me procurar por hemato, eu falo, olha, tem esse remedinho aqui que pode te ajudar, a senhora gostaria que eu prescrevesse? Aí eu sempre prescrevo e, assim, é mais assim, sintomático, né? Como se fosse, não é questão unicista, porque não dá tempo de fazer a consulta no unicismo, porque a hemato é um convênio, tem que ser um atendimento de 30 minutos. Mas dá para perceber alguma coisinha, a gente introduz. E aí, no retorno, ele conta como que foi. E você atende muitos pacientes, provavelmente, que têm doenças autoimunes, né? Sim, anemia hemolítica autoimune, púrpura, trombocitopênica imune, né? E nessas situações, você tem usado a homeopatia? Não tenho. Não tenho, não, porque não dá para... Eu não consigo, nesse caso aí, repertorizar a pessoa. E muitas vezes a pessoa está tão assustada com aquela doença que a única coisa que ela quer é a alopatia clássica e que é o que realmente vai tirar ela ali do quadro, né? Eu não tenho experiência em doença hematológica, assim como eu gostaria de ter com homeopatia. Principalmente, por exemplo, doença falciforme, que foi a minha TCC do curso, foi em anemia falciforme, que na Índia eles têm uns resultados maravilhosos, assim, em diminuição de transfusão de sangue, diminuição de infecções, internações, perda óssea, muito, muito bom.
só que eu não tive oportunidade disso ainda. Uhum. Em relação, assim, a doenças autoimunes, quando você atende um paciente, mesmo que não, aí no caso, dentro já da homeopatia mesmo, você é unicista, né? Sim. Você tem a abordagem, ela segue alguma coisa diferente, algum caminho diferente do tradicional, de repertorizar, de escutar, ou simplesmente o caminho de repertorizar mesmo, de selecionar o medicamento? Como é que é? Na verdade, eu uso o mesmo sistema, que é o sistema do unicismo, que é bem completo, né? Exploro bastante, assim, questão emocional do paciente, questão da história de vida dele, e com isso eu consigo chegar num remédio, geralmente. Mas essas consultas de doenças autoimunes, geralmente dura mais, porque eu exploro mais, eu puxo mais no paciente, e então ela dura mais. Dura às vezes 1h30, 2 horas. Isso que eu estou contando é a experiência minha do SUS, não é aqui. Sim. Porque aqui eu faço só o ambulatório de hemato e a pouquinho homeopatia, que eu tenho pouquinho tempo, não dá para fazer uma coisa profunda. É interessante isso. No SUS, lá, eles te dão a possibilidade de fazer consultas de 2 horas. Sim, lá no SUS nós temos, são 8 pacientes que se atende. São 3 de primeira vez e 4 de retorno. Então, você pode, por exemplo, eu já fiz consulta de 2 horas e o outro paciente espera um pouquinho a mais, porque lá é marcado, é por hora, não é por chegada. E se for por chegada, homeopatia, coitados, né, dos pacientes. Então, é por hora marcada. Então, dá para fazer consulta de 2 horas, sim. Eu ontem estava conversando com uma colega que acabou de entrar aí, a Mônica. A Ah, Mônica atende sei. no SUS em Caxias também. Ah, sim. Mas ela não é hemato, né? E eu acho muito interessante as diferentes formas, né, que são permitidos de trabalho no SUS. Sempre que eu trabalhei no SUS, eu tive que usar uns subterfúgios para poder ter mais tempo para consulta. Aham. Nas cidades que eu trabalhei, nunca davam muito tempo. Tinha que ser meio que... Tinha que roubar tempo de um Sim. paciente para poder me dedicar mais a outros, né? É. Aí fazia algumas armações, né? Pedia mais exames, porque aí vinha só para mostrar exame, ocupava um horário, aí era rapidinho, Aham. e aí podia consultar o outro direito, né? É uma boa, né? É, Lá eles, os homeopatas de lá, como lá é um dos primeiros locais do Brasil que teve homeopatia no SUS, são um grupo muito forte, eles conseguiram fazer isso aí, fazer um documento falando quanto tempo ia durar nossas consultas, quantas seriam as consultas que a gente ia atender e tudo mais. Eles conseguiram isso com muito esforço. imagino, deve ter sido muito esforço mesmo, porque por aqui Pois eu é. nunca Já consegui. tem homeopata lá de 20 anos de SUS. Já tá, a maioria está aposentando, daqui a pouco vai ter concurso. Ah, já lá em Brasília? Já são, desde que eu entrei em 2013 lá, pelo menos uns 6 já aposentaram. Uma E lá a pergunta homeopatia não vai ficar fora do SUS nunca, porque essa coisa é muito firme, né? tem algumas cidades que já tem bem consolidado, né? Brasília, acho que Belo Horizonte, Belo Horizonte. São Paulo agora vai ter em praticamente todas as UBSs, né? Eu achei muito bacana isso. Nas policlínicas, eu acho, não nas UBS. Eu achei muito bacana isso. Aos poucos a gente vai conquistando esse espaço Sim, que já era para ser nosso há muito tempo e a gente está conquistando.
Tem uma pergunta aqui da Liga de Homeopatia, da Uniceplac, pedindo para explicar mais como funciona a homeopatia. Você quer falar? Não, pode falar, que eu já falei muito. Não, eu queria entender a pergunta, se é como funciona em relação a doenças autoimunes ou em relação em geral, né? A homeopatia vai estimular o organismo a ter uma determinada reação. Eu não sei, não entendi bem a pergunta aqui. Bom, vou explicar assim para o público leigo. Ontem mesmo eu tive a oportunidade, eu participei de uma roda de conversa na UF aqui de Friburgo, com alunas de fonoaudiologia. O que é a homeopatia, para que serve. Então, eu estava explicando que o Hahnemann ele fez pesquisas, né, com medicamento, que ele tomava o medicamento e anotava os sintomas e percebeu, né, que aqui no Officinale tinha os sintomas da malária, provocava os sintomas da malária. Então, ele chegou depois pesquisou outros remédios, tomando os remédios, e chegou à conclusão de que aquilo que o medicamento produzia na pessoa saudável, ele era capaz de curar numa pessoa doente com aqueles sintomas. Então, ele chama de homeopatia, de semelhante, né? É o tratamento pelo semelhante. Não sei se é isso que é a pergunta, se responde a pergunta. E lembrar também do eixo psico-neuroimunoendócrino, que é estimulado, né, pela homeopatia e faz todo o caminho da doença em direção, quer dizer, todo o caminho em direção à cura. Né? É uma coisa que eu sempre achei muito válido para tentar explicar a homeopatia. Quem tiver curiosidade, procura no Google eixo psico-neuroimunoendócrino, que é muito interessante. Você pode falar mais sobre isso? Então, na verdade, esse eixo ele é um alinhamento entre o nosso cérebro, a parte cerebral mesmo, anatômica, a parte psíquica, por isso que é psico, neuro, imuno, ele tem a conexão com o nosso sistema imune e com o nosso sistema endócrino. Então, com isso, ele consegue atingir todas as áreas. O interessante da homeopatia é que, às vezes, você vai tratar uma coisa e, no retorno, a pessoa fala, melhorou a outra coisa, que ela nem tinha falado daquela coisa. Você vê como é que é lindo, né? Essa questão do eixo. É muito bonito. Eu tenho um exemplo até meu, por exemplo. Eu estava tratando para uma TPM, são uns 10 anos atrás, que eu nem tinha pensado na possibilidade da homeopatia. E aí, tratando isso aí, eu tinha o pterígio aqui, ele sumiu. Eu não fiz nada para ele sumir. Ele simplesmente sumiu. Com o seu medicamento, né? Pois é, com o medicamento que me foi dado na época, né? Que era uma unicista que estava tratando de mim. Sim. Voltando à questão de doenças autoimunes, uma das doenças assim autoimunes que eu mais tive dificuldade, eu tive um sucesso, digamos, pequeno, foi com psoríase. Ah, é? Acho difícil, sabia? Eu acho difícil o vitiligo. Eu não tive ainda nenhuma resposta com tratamento com vitiligo. Não sei se é porque o paciente também abandonou o tratamento, eu não vi eles mais, porque eles não têm paciência, eles querem que o negócio suma de uma hora para outra, né? Então, esse eu não tive nenhum sucesso. Agora, já tive sucesso com outro tipo, por exemplo, que era a artrite reumatoide. Uma paciente com muita dor, tomando todas as medicações alopáticas, veio porque
porque não estava melhorando, estava sentindo dor do mesmo jeito. E essa, como ela fez o segmento certinho no SUS, ela melhorou bastante, bastante mesmo. Fez muita diferença. O médico dela até retirou, diminuiu dose de remédios. Eu com artrite reumatoide eu não tenho muita experiência, mas febre reumática eu já tive boas experiências. É interessante, que legal. Eu comecei a atender em 1900, com homeopatia, né, em 1991, 90, 91. E aí eu faço ainda o protocolo assim, do Roberto Costa, de nosódios. Eu não sou unicista, né? Então eu uso nosódios, uso o remédio de fundo, né? Que seria o simílimo ou mais similar, né? E alguns drenadores ou remédios intercorrentes. E com febre reumática eu tive um excelente resultado. Mas eu comentei isso de quando eu comecei a trabalhar, porque foram todos eles na década de 90. Eu depois não vejo mais, é uma doença que eu não vejo mais com tanta frequência. Acho até bem rara hoje em dia. Ficou mais rara. Tem um comentário aqui do Ariovaldo, falando que a homeopatia atuará fazendo com que diminua a suscetibilidade a adoecer, melhora a reação do organismo de forma global. Obrigada aí, Ariovaldo, pelo comentário. Ariovaldo é um amigo da chapa. Sim. Essa coisa da resposta dele me fez pensar nas doenças crônicas, nos miasmas, né, que são bem importantes para a gente levar em consideração na escolha dos medicamentos para tratar essas doenças autoimunes. Eu tenho uma paciente que ela tem doença de Crohn, e aí ela faz um tratamento com um gastro e começou a tratar comigo. Na verdade, ela foi tratar de outro problema. Ela tem umas convulsões, ela tem uma epilepsia. Não é uma coisa muito frequente, mas controlou. Com homeopatia, ela não teve mais. E eu passei uma medicação, mas muito, digamos assim, organicista, bem voltada para os sintomas físicos da questão do Crohn dela. E não evoluiu, mas quando eu repertorizei, considerando o miasma mais predominante naquele momento de vida dela, aí foi outra resposta. Tanto que o gasto diminuiu, a medicação também diminuiu bastante. Ela hoje toma como se fosse só manutenção. Que legal. Bem bacana. É muito legal quando tem essas respostas assim, né, inesperadas. A gente fica muito feliz. É interessante também, a gente eu falei essa situação do Crohn, você falou da artrite reumatoide. As duas situações têm associação, né, com a alopatia. Como que é isso para você, assim, quando tem que associar a alopatia com a homeopatia? É tranquilo? Para mim é tranquilo. Eu tenho um pensamento seguinte, de que existe um lado que vai agir naquele sintoma, naquele momento que o paciente está sofrendo. Existe outro que pode complementar aquele. Então, eu não sou contra de forma alguma. Eu acho que se a homeopatia entra, esse aqui com certeza vai começar a sair. Uma hora ou outra, dependendo, se não for uma doença muito grave, paciente muito grave, esse aqui vai tender a sair. Vai tender, às vezes, até a ser retirado, né? Então, eu não tenho problema nenhum. Sim. Eu também não tenho, não. Porque eu tenho o meu lado alopático também, que é da hemato, então, assim, tem coisa que eu sei separar muito bem as coisas. Agora, eu lembrei de uma doença que eu já tratei vários e teve ótima resposta, que foi a alopecia areata, que entra aí dentro. Não é bom o resultado? É fantástico. Muito. Muito legal.
Aqui tô lembrando, os que eu tô lembrando tinham tomado arsênico com álcool. Já foi? Eu acho que talvez ele nem tenha esse sintoma, né? Mas os que eu lembrei aqui quando você falou agora tinham a ver com arsênico. A doutora Gabriela escreveu aqui um elogio, que você é maravilhosa, que é uma referência na hematologia, doutora Gabriela Rabelo, homeopata. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Um beijo. Como que é para você, assim, você falou que tem essa visão alopata e homeopata, como que você integra, assim, quando você está cara a cara com o paciente? Eu integro numa boa. A primeira pergunta que ele faz, a hora que ele chega com aquela caixa de remédios, né? Doutora, eu vou poder parar todos esses remédios aqui e tomar só o da senhora? Aí eu explico, não. Primeiro a senhora vai continuar tomando todos que a senhora toma, vai começar a tomar o meu, e aí o médico da senhora vai ver qual que é a possibilidade de ir retirando. Mesmo sem querer, ele vai acabar retirando. Eu explico isso, deixo bem claro. E não tenho, assim, eu não tenho a conduta de falar, vai parar agora isso aqui, daqui 3 semanas. Eu acho isso muito agressivo, eu acho isso um comportamento não homeopático, porque nós homeopatas, a gente tem uma suavidade, né, com o paciente. A gente é diferente, a gente não é aquela coisa truculenta. Então, eu, com muito cuidado, com muita calma, eu vou conduzindo isso aí até que eles aceitem. Sim. Entrou aqui o doutor, eu tinha uma professora sua, mas tem um professor meu, Paulo César Maldonado, me deu aula na SOERJ, em 1990. Foi. Que legal. E a Gabriela falou que você teve uma experiência na Índia com um estágio com o Dr. Farol Master. Conta pra gente aí. Tive sim. Como é que foi? Na verdade, eu fui para o curso do Sankara, né? Ficar 30 dias, aí são 15 dias com o Sankara e mais 7 dias com outros homeopatas de lá. Uhum. Então, a gente tinha aula das 8 às 18, era bem puxado. E aí, um dia, eu quis sair para eu ir visitar o serviço de hematologia de lá, que tratava os hemofílicos com homeopatia e mostrava exame para mim, por exemplo, que o fator 8 normal nosso é acima de 80%, né? O do hemofílico, ele é de 1 a 5%, sendo que o de 1% considerado o grau mais alto, 5% moderado e o outro leve. E eles conseguiam atender o paciente, dar homeopatia, porque não tinha fator 8 para todo mundo, aquela população enorme, e conseguia mostrar no próximo exame que subia de 5% para 30%, por exemplo. Então, eu fiquei apaixonada. Eu fui nesse ambulatório uns 3 dias. Além disso, eu fui também no ambulatório do Dr. Farok, que ele é como se ele tivesse residentes de homeopatia junto com eles. E foi, assim, fantástico, porque é outra visão, né, diferente do Sankara. É bom, gente, se você já está num lugar, por que você não aproveita para ir ver outro serviço, né? Eu achei o serviço dele fantástico, o jeito dele conduzir, muito legal. E ele não tem esse negócio de querer buscar remédio muito rebuscado. Ele usa muito remédio comum, remédio que a gente usa no dia a dia. Tipo Policresto? Policresto, isso que eu estava falando, a palavra sumiu. Policresto, a maioria que ele prescreve é Policresto. E ele é uma pessoa maravilhosa de coração. Todos os dias ele atende gratuitamente em 3 hospitais, antes dele ir lá para a clínica dele, onde ele fica até altas horas da noite. Maravilhoso. Quem tiver chance de assistir uma aula dele, tem aulas dele na internet, no Facebook. Eu assisti a aula dele no Congresso Brasileiro que teve esse ano. Ah, ele veio? É que eu ele não fui falou online, né? Ele falou online, foi muito bacana.
Mas tem aula dele no Facebook dele gratuita. Que legal. Sim. Eu tenho vários livros dele, gosto muito. Não, ele é fantástico. Tem Fiquei um apaixonada. dos sonhos que eu acho sensacional. Você já teve experiência com homeopatia em tratamento de fadiga crônica, que é uma questão Sim. assim que incomoda bastante, né? Como tinha bastante lá em Brasília, tinha, mas a maioria estava ligada à fibromialgia, os casos. Então, dos casos que eu tive das que tiveram assim, frequência, né, as consultas, houve uma melhora importante, de pelo menos 50% na fadiga. Agora, teve um caso de fibromialgia que esse caso, eu considerei que ele zerou, porque a menina vinha certinho às consultas, eu via ela todo mês, e esse aí zerou. Mas as outras é em torno de 40%, 50% dessas fadigas crônicas. Sim. Aproveitar, a doutora Gabriela está perguntando a sua experiência em doenças hematológicas autoimunes com homeopatia. Você até falou no início, né? Eu acho que ela entrou depois. Então, Gabriela, na verdade, eu não tive oportunidade de usar isso na prática clínica, porque os pacientes geralmente ficam internados e assim, eles estão todos estressados, nervosos, com medo de morrer, sempre acham que estão com leucemia, qualquer coisa no sangue eles acham que é leucemia. Então, eu não tenho, assim, abertura para poder falar sobre isso com eles, porque, na verdade, eu tenho que usar corticoide para tirar ele da crise. E depois esse paciente, ele se perde, ele não volta comigo, porque eu não tenho um ambulatório específico de egresso do hospital. Mas a experiência que eu tenho com a hematologia é essa que eu contei lá da Índia, dos hemofílicos. Eu uso muitas vezes em doenças autoimunes, como eu falei, eu não sou unicista, né? Então, além do remédio de fundo, muitas vezes eu uso a Isabel está perguntando aqui, Isabel Horta. Eu ia fazer um comentário, vou fazer um comentário que tem a ver com ela. Eu costumo usar organoterápicos. Muitas Eu vezes. também uso. Eu gosto muito dos resultados dos organoterápicos. É Eu incrível. ainda não li o livro da doutora Isabel, que ela tem um protocolo. Tem uns protocolos interessantíssimos, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Ainda tá na minha cabeceira aqui. Mas geralmente eu uso em decimal, uso tipo 12D, em doses repetidas. Acho bem interessante o resultado. Eu uso, mas eu não uso em dose decimal, eu uso em dose centesimal. E dá certo. Também, né? Dá certo muito, principalmente em casos ortopédicos. O paciente está tomando morfina e não está melhorando a dor. Aí eu faço uma fórmulazinha de organoterápico, a dor melhora. Até para mim, já fiz um teste. Eu estava com uma dor no joelho e nas costas também, que era tudo. Eu tinha saído do ortopedista já com as receitas Tilex, tudo. E tomando tudo, nada melhorava. Eu falei, eu vou fazer um organoterápico. Pronto, melhorou no outro dia. É mágico o negócio. Vou ter que fazer. Eu na academia mudou a minha série essa semana, eu tô todo doído. Agora tô aqui paradinho, tá bom. A hora que eu levantar daqui, tudo vai doer. Dói o braço, dói o ombro, dói a perna, dói tudo, dói tudo. É uma dor boa, né? Não acho não, mas tudo bem. Eu digo que eu malho porque eu tenho uma neta e aí eu quero poder brincar com ela sem ela ter que me levantar, né? Eu poder me levantar sozinho, continuar me levantando sozinho. A doutora Isabel perguntou aqui sobre
a experiência em psoríase. Também a gente já comentou isso, né? A experiência que eu tenho não é muito boa. No meu caso em especial, eu tive alguns pacientes que tiveram remissão parcial. Eu tenho um paciente em especial que me dá muito trabalho, porque às vezes melhora muito pouquinho e logo volta. Então, olhando como, seguindo assim, o caminho da cura, eu não acho que ele está na direção desse caminho da cura. Não acho mesmo. Acho que, não sei se até hoje eu não encontrei o medicamento dele, não sei, sei que é um paciente que me frustra. Aqui, desculpa. Ah. É que eu vi uma pergunta para mim aqui, ó. Você tem experiência com anemia falciforme? Olha, a minha TCC foi nesse assunto, anemia falciforme e homeopatia. E assim, as pesquisas que eu li são todas da Índia, em que eles comparam dois grupos. Um grupo que não toma nada homeopático, só toma o alopático, e todos pequenininho, criança, eles seguiram esse grupo durante 12 anos. E o outro grupo que tomava tudo também que os outros tomavam, mais a homeopatia. Não era unicista, não, era uma de conduta mesmo, assim, já pronta, né? O que eles viram? Eles viram que diminuiu, no grupo que tomou homeopatia, diminuiu transfusão de sangue, diminuiu internações por infecção, diminuiu internações sem infecção também, aumentou a curva de crescimento, eles ficaram mais altos do que os outros, e eles tiveram assim, mais desenvolvimento endócrino, o desenvolvimento sexual deles foi maior do que o outro grupo. Infelizmente, eu nunca tive experiência de atender falciforme porque eles não têm interesse. Eu já fui numa associação lá em Brasília, que é a Associação dos Falciformes, que quem coordena são eles mesmos. Eles não tiveram interesse nenhum. Então, infelizmente, eu não pude praticar o que eu escrevi. Mas quem sabe Deus ainda me reserva isso no futuro, né? Em breve. A doutora Isabel está fazendo uma propaganda negativa aqui. Ela está falando para não comprar, não ler o livro dela. Por quê? Mas deixa eu explicar. Não, é que ela botou aqui, ó, porque o protocolo mudou de 600 dias para 60 dias. E aí ela vai estar fazendo outro livro, fazendo uma atualização, e aí no ano que vem ela vai lançar um novo protocolo. Aí ela falou, não leia, não leia. Tá bom. Obrigado, Isabel. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Isabel lá em Belo Horizonte no mês passado. Foi bacana lá no Encontro Mineiro de Homeopatia. Foi muito bacana. Como a gente ficou muito tempo nessa história de pandemia, a gente teve que ficar afastado, né? Eu tenho aproveitado esses encontros, foi o Congresso Brasileiro, agora o Encontro Mineiro, para poder reencontrar os colegas, é muito bom. Reencontrar e conhecer novos colegas, porque a gente também teve a oportunidade, pelo menos eu tive, assim, de conhecer muita gente virtualmente. E aí, poder conhecer presencialmente é maravilhoso. Foi muito bom. Sim. Em relação a tireoidite de Hashimoto, também... Olha, eu já tive 2 casos de pacientes que foram tratar de outras coisas comigo e elas tinham Hashimoto. E aí, na volta, quando elas, depois acho que de umas 4 consultas, eu pedi um exame para elas, só para, não sei porquê, foi uma coisa assim automática. Eu pedi o exame dos anticorpos e veio negativo, das duas. Então, assim, foi a homeopatia que traçou o caminho dela que ela queria, né? Daí ela foi lá na tireoide e fez o trabalhinho dela. Foi essa a minha experiência, só tem esses 2 casos.
esse é um tipo de situação, como eu faço mais clínica mesmo, né, eu vejo bastante em consultório. É bem, infelizmente, é mais frequente do que deveria, né? Aham. E tem um resultado bacana. E geralmente eu associo o remédio de fundo e o organoterápico, eu uso o tiroidino. Ah, Muito tá, você bacana. associa. Sim. Não faço como fórmula, faço em horários diferentes. É, a Ah, doutora Gabriela dizendo também que tem vários casos que entraram em remissão. Eu também. Esse é um tipo de doença autoimune que eu vejo bastante sucesso, assim como homeopatia. Bastante mesmo. Outro que eu estava vendo é esofagite eosinofílica. aham. Tem o quê? 2 anos, 2 ou 3 anos. Agora eu estou meio perdido porque que eu tratei uma paciente com esofagite eosinofílica e foi muito bacana. Só com Que homeopatia. legal. É, ficou muito, muito bem. Que joia. Você, hoje, como é que é assim? A doutora Gabriela tinha perguntado antes da sua experiência no SUS, né? Aí você já tinha comentado que você tinha oportunidade de trabalhar com mais tempo com os pacientes, né? O que, Uhum. que você, como é que você vê no SUS aí em Palmas, como é que está a inserção da homeopatia aí? Zero, Zero? zero. Zero vezes zero. A visão igual eu te falei, a visão do pessoal daqui é completamente diferente da visão de Brasília. Brasília já tem, parece que no DNA dela, a homeopatia. Assim, 80% da população gosta de homeopatia, procura homeopata. Eu lembro que quando eu estava lá, tanto no SUS quanto no consultório particular, tinha bastante paciente, bastante procura. Aqui, apesar de eu estar na telemedicina, não tem procura. A pessoa não me procura. Agora, no SUS, lá, como eu disse, né, a experiência lá é muito boa. Você tem 1 hora para atender cada paciente, os 3 pacientes de primeira vez, e os 4 retornos você tem meia hora. Então, dá para você fazer uma homeopatia bem feita, uma coisa assim, que dá para você colher todos os sintomas, dá tempo de repertorizar, dá tempo de conversar bastante com o paciente. Então, minha experiência de lá, eu digo que lá é assim, é o emprego dos meus sonhos. Porque é maravilhoso você poder, né, trabalhar no SUS e fazer o que você gosta. Sem limite né, de Entendi. aquela coisa engessada, né? É uma coisa tranquila. É difícil quando você tem que correr contra o tempo, né? Ter Nossa, é esse horrível. respeito, né, pelo profissional e pelo paciente, né? De dar esse tempo para Exatamente. fazer o tratamento direito. Uhum. Isso é muito importante. A única coisa que falta lá para ser perfeito é a farmácia fornecer o remédio para o paciente. Mas como o remédio lá é baratinho, a maioria compra. Assim, mesmo que seja paciente assim de mais poder aquisitivo, eles tipo assim, o mês que vem eu compro. Eles conseguem comprar. Aí, no caso de menos poder, né? Menos poder aquisitivo. De menos, né? É, Eu falei mais. é. Essa coisa da divulgação é muito importante, né? Essa divulgação da homeopatia. Que sugestões que você teria, assim, para melhorar a divulgação? Porque hoje a gente tem as redes sociais, elas atingem bastante gente, mas talvez não atinja o grande público, tá? O que você acha? Agentes sociais que você está falando é agente de Não, não, saúde? não. Redes sociais. Redes sociais. Tipo a Bom, gente aqui, o Instagram, por exemplo, né? eu acho que seria interessante criar um canal da homeopatia, por exemplo.
Aí cada semana entrevistava um, falando sobre um tipo de doença, contando um tipo de caso, contando caso clínico. Eu acho que isso seria interessante, isso chamaria a atenção do povo. Sim. Né? E isso, você disse em termos de redes sociais mesmo, De Facebook, redes Instagram. sociais, YouTube, no caso YouTube. Uhum. Porque quando uma pessoa ela quer saber sobre uma coisa, vamos supor que a pessoa teve um diagnóstico de púrpura trombocitopênica. Ela, o primeiro lugar que ela vai é no Google. E aí vai assistir os vídeos, não é assim? É. Então, a homeopatia, eu penso que seria um canal aí. Seria uma boa. Mas, assim, você me fez pensar numa outra situação quando você falou. A primeira coisa que o paciente faz é ir no Google. Ajuda, mas também atrapalha bem, né? E eu não te ouvi. Essa coisa de Google ajuda, mas atrapalha bastante no tratamento, né? Atrapalha bastante. Tem pacientes que eu já sei que eu vou ter que se eu tenho que prescrever um remédio que tem um nome sugestivo, né? Tipo arsênio com álbum, por exemplo. Eu uso Já sinônimo. uso com metal um álbum. Já troco porque para evitar. Outro dia eu prescrevi para uma paciente o carcinosino. E ela não queria tomar de jeito nenhum. Ela foi ver o que era, que ela não ia tomar, porque ela ia ficar com câncer. Eu falei, não. Aí, 15 minutos explicando, meia hora explicando, mas não adiantou. Não? Não, Oh, meu Deus. não adianta. Eu acho que, de certa forma, essas informações do Google acabam, não só do Google, né? O Google só reúne ali as informações, né? Mas eu acho que acabam dificultando, atrapalhando a relação médico-paciente hoje, sabe? Sim, demais. Até lá no consultório do Dr. Farok, tinha uma plaquinha assim, ó. Don't Google it. Ask Sim, your doctor. ótimo. Uma boa ideia. Botar isso no Não é? uma ótima ideia. Tinha uma pergunta aqui que eu passei batido. Há um comentário da doutora Gabriela falando que Sim. tudo é possível porque a homeopatia age fortalecendo e regulando o que está em desequilíbrio. Agora eu não estou conseguindo subir para ler o resto. É maravilhoso ver a melhora do paciente com algo que fortalece a saúde sem danificar. Eu também acho. Ah, com certeza. É uma coisa que deixa a gente feliz, mas feliz de verdade, uma felicidade assim que eu falo que é suprassumo. A gente torce, a gente vibra com a melhora do paciente, né? Uhum, é bom demais. A doutora Isabel perguntou aqui qual o seu protocolo de aumento de doses progressivas. O seu? O seu. O Ela meu? perguntou para você, doutora Regina. Eu não tenho um protocolo, eu vou sentindo o paciente e vou mudando de acordo com o que o paciente me traz no retorno. Não tenho protocolo, não. Até gostaria de ter, porque seria mais fácil, né? Eu ia subindo os remédios assim, muito. E aí, Como, por exemplo? por exemplo, passava de 30 para 200, 200 para 1 M. E aí a gente tem um grupo de estudos e tem um colega que leva uns casos, o André, eu nem sei se ele deve estar trabalhando essa hora, eu acho que ele nem está assistindo. Ele é lá de Piracicaba, excelente colega, o André de Paiva Salum. Aí ele apresenta uns casos e ele começa assim, 12 CH. 12. E aí vai subindo sempre devagar, sabe? Sem pressa, passa por 18, passa por 30, 36. E ele tem uns resultados sensacionais, assim, acho muito bacana. E eu comecei Ele é unicista?
Ele é unicista. Ah, tá. E é interessante porque geralmente a cultura do unicista é já começar, às vezes, bem alto, né? Aham, às Ah, vezes ele tá sim. aqui, ó. Aí, falando dele, Ai, tá ele aí? tá. Tô Dele. aqui, Eu Marcelo. não consegui movimentar as letrinhas. É, Você tá parado para mim, seu vídeo tá congelado. tá congelado para Ah, mais alguém? Eu, eu tô até com calor, não tô congelado, não. A, a Isabel está perguntando aqui se o paciente chega no consultório com a gravação, se não há risco de mudar de medicamento sem necessidade. Eu acho que sim. Eu acho que eu existe esse também risco. acho. Eu acho que às vezes você tira o remédio e fica observando. Sim. Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, né? Sempre usar aquelas observações prognósticas, as 12 observações prognósticas de Kent, porque ajudam muito, né? É verdade. Muitas vezes a gente tem que conversar com o paciente, explicar um pouco, ou nem explicar, às vezes pedir tempo, né? Às vezes é dar uma explicação mais genérica, né? Porque se for explicar que tem uma agravação, possibilidade de agravação, isso já afasta o paciente. Mas geralmente eu falo para o paciente que a homeopatia vai fazer com que haja uma reação do organismo e às vezes essa reação é um pouco, digamos, exagerada ou desarmoniosa, mas que com a evolução do tratamento ele entra em harmonia de novo, entra em equilíbrio e vai ficar bem, vai ter uma melhora. E é o que acaba acontecendo. Eu acho legal quando o paciente volta e fala, e aí às vezes o paciente entra em contato entre as consultas e pede remédio para isso, pede para aquilo. E eu falo, não, vamos, espera um pouco, faz o seguinte, lava não sei o quê, faz alguma coisa assim, bem genérica, que não envolve medicamento, e Uhum. peço para me dar a notícia 3 dias depois, por exemplo. E aí já está melhor. Aí ele vai ganhando segurança. Eu acho que é bacana, porque o paciente vai ganhando segurança com o tratamento, né? Sim. Como que é para você essa questão da agravação? Como é que você lida com isso? Na verdade, quando na primeira consulta eu já aviso que pode ter agravação homeopática e não homeopática. E explico o que pode acontecer, explico a exoneração, explico mais ou menos tudo que pode acontecer e se acontecer aquilo que ele volte antes da data prevista. Aí lá no SUS eu tenho muito retorno disso, né? O paciente volta, o paciente às vezes piora e eu tenho que antidotar. Então, eu já tive bastante experiência com isso lá. E eu vou conduzindo dessa forma. Eu já faço uma educação em saúde, né, para ele saber que pode acontecer isso, que não é um remédio inócuo. Eu já faço o contrário. Eu acho que eu sou mais paternalista, talvez, porque às vezes eu tenho medo de falar e já induzir. Induzir, né? É, Nunca aconteceu comigo, não, por eu falar. Eu falo que eu tenho que falar para que eles possam saber o que é sim, da homeopatia, o que não é, o que ele é, sentiu. E aí a maioria fica tranquila porque já sai sabendo. Só tem uns ansiosinhos que aí não tem jeito, aí tudo deixa eles ansiosos, né? pois é. Aí eu peço para entrar em contato comigo. Eu não explico antes. Eu peço que tiver de diferente, me fala. Ah, E tá, é aí uma vou boa também. negociando. A gente está, daqui a pouco vai acabar e o Instagram corta mesmo, né? Uhum. Ah lá, a Isabel respondeu aqui. Você tem protocolo sim, Gina. É o que acaba de mostrar com sua conduta na gravação. Tá bom. Eu gostei muito dessa ideia
de que a gente precisa divulgar mais a homeopatia e usar mais o YouTube, por exemplo, fazer mais entrevistas com colegas. Eu acho que é uma forma da gente conseguir, sim. Você tem razão. Vou levar isso para o GT de comunicação para a gente debater essa questão. Isso. Porque uma coisa bacana, assim, uma das propostas mais centrais da nossa chapa, da Chapa União, é que é horizontalidade. A gente tem os grupos de trabalho que as pessoas, todos os colegas podem participar e para oferecer, para debater essas questões, essas nossas dificuldades e buscar soluções juntos. Não é? Tá? Então, esse é o objetivo. Tá? Olha o meu professor aí, o Paulo César Madonado. Falaram que pode acontecer, muitos pacientes pioram por motivos emocionais. Por isso, devemos ter cuidado em falar antes do que pode acontecer. Eu realmente tenho medo. E se é um paciente que é inácio, então vai ter tudo. Mas impressionar. Quando é um caso, assim, quando você já tem um vínculo do SUS de meses, assim, a confiança é tão grande que não acontece isso. Nunca aconteceu isso, dele ter isso por um motivo emocional. Uma indução, né? Nunca houve por causa do vínculo, que é um vínculo forte, já fortalecido há meses, às vezes anos. Eu tenho paciente lá de 10 anos. Muito bom. 10 anos que eu estou seguindo. Ela vai acabar, faltam 20 segundos. Queria agradecer sua participação, agradecer a participação de todos os colegas e deixar a palavra final para você. Votem na Chapa União, a gente precisa do apoio e precisa também que vocês participem dos grupos de trabalho, porque a gente precisa de ideias